de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Consciência social. É isso mesmo, consciência social. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, e aí? Essa que é a questão. Cadê a consciência social de tudo o que está acontecendo na atualidade? Será que nós perdemos essa consciência social? Será que adquirimos essa consciência social nos anos 1960, 1970, faz tempo, né? Para perdermos agora em 2020? Lembra da geração de 1960? Quem não se lembra, evidentemente, tem a consciência, leu na história e sabe o que ela representou. Nos anos 1960 e 1970, descobrimos como o poder político e econômico estava atrapalhando a sociedade, podemos até dizer destruindo a sociedade em vários aspectos, provocando pobreza, miséria, injustiça social e outros males. Porque é só andar na rua e ver que injustiça social existe na sociedade atual. Então você vê na rua pessoas muito abastadas e pessoas sem ter o que comer. Então existe uma injustiça social. Aquela geração desperta dos anos 60, 70, era conhecida como tigres despertos. Então, os jovens despertaram e construíram uma realidade muito bonita naquela época. Aquela geração se movimentou contra as guerras, especialmente a guerra do Vietnã naquela época, com seu lema de paz e amor, peace and love. Aquela geração construiu sociedades alternativas. Tem até uma música do Raul Seixas sobre sociedades alternativas, para que as comunidades vivessem com maior igualdade social. Então se buscava maior igualdade, o fim das guerras. Então uma sociedade que vivesse em paz e amor. Ela também se propunha a aceitar todas as diferenças e combater todos os tipos de preconceitos. Mas o mais importante que caracterizou aquela geração dos anos 1960 era a busca de uma maior justiça social, com liberdade, então direitos democráticos assegurados, direitos de livre expressão, de poder falar tudo que cada pessoa precisa falar. Então, isso é um direito básico de uma sociedade democrática, o direito à expressão, de você falar o seu ponto de vista. Então, cada um deve falar o seu ponto de vista. E esse respeito ao ponto de vista do outro, mesmo que seja diferente do nosso, deve ser assegurado. Combate à pobreza e à miséria. Então, também havia uma forte luta social para se combater pobreza, miséria e tudo mais. Então, uma distribuição mais justa do dinheiro. Então, esses eram os ideais dos anos 1960, 1970 até. Mas, infelizmente, esse movimento foi abafado e todas as injustiças voltaram, e com toda a força. Daí, nos anos 1990, quem analisou muito bem isso foi uma psicanalista, que eu tive até a honra de conhecê-la numa apresentação que ela fez aqui no Brasil, e até entregar um livro meu, autografado, que está em inglês, né? Que foi a doutora Elizabeth Roudinesco. Então, ela falou que os anos 1990 se caracterizaram como uma era da depressão. Por quê? Porque todo aquele ideal que havia nos anos 1960, 70, acabou. E todo mundo percebeu, bom, a sociedade voltou a ser o que era e não há o que fazer. E por isso a era da depressão. Só que agora, no ano 2020, vamos falar de uma realidade. Alguns bilionários, então como eu até citei no último programa, e não vou me cansar de citar,
alguns bilionários têm metade do dinheiro do mundo. O resto da população tem a outra metade do dinheiro do mundo. Então, alguns bilionários se tornam cada vez mais bilionários e a população em geral fica cada vez mais pobre. Agora, então as pessoas empobrecendo demais e os bilionários cada vez mais ricos. Mera coincidência? Você acha que é uma mera coincidência? Isso acontece por um acaso, por uma coincidência? Bom, eu respeito quem pensa assim, mas essa desigualdade social se torna cada vez mais gritante. Então, pessoas que não têm o que comer, com fome e tudo mais, e outros vivendo com uma quantidade de dinheiro que nem em várias existências eles usariam, gastariam. Então, pessoas muito gananciosas que ficam com todo o dinheiro que deveria ser distribuído para a população. A censura voltou, né? Você já reparou isso? Você vai ouvir um programa no YouTube, né? O comunicador tentando falar outras palavras, né? Então vai falar do suposto presidente eleito norte-americano, fala bidê, ou fala Frauden, e vai inventando frases, né, para não sofrer cortes, porque se falar determinadas palavras, sofre cortes. O que é isso? Então a pessoa não pode falar o que ela pensa, o que está acontecendo na época atual. De um lado, a grande mídia expressando apenas a opinião dos poderosos políticos econômicos, esses que realmente mandam, né, de uma geopolítica, né, de um globalismo e tudo mais. E as mídias sociais, a mídia voltou e algumas palavras não podem ser usadas. Então você vê lá o comunicador tentando usar outras palavras, sinônimos e tudo mais, para evitar determinadas palavras, senão sofre corte. Mas o que é isso? As pessoas já não podem mais falar o que elas querem? Opa, a censura voltou? É uma pergunta que eu te faço. Não está parecendo? Você pode dizer assim, não, André, não voltou. Respeito a sua opinião, mas você não pode falar algumas palavras comuns, você sofre cortes. O que está acontecendo, né? Se não há cortes na programação, cadê a nossa consciência social que nós despertamos lá nos anos 1960, 1970? Cadê essa consciência social? Para onde foi? Esses ideais permaneceram em todos nós, e por esse motivo a geração atual é conhecida como Sleeping Tigers, que é o seguinte, tigres adormecidos. Nós despertamos a consciência, mas estamos adormecidos, olhando, né? E com campanhas por aí que dizem assim, fique quietinho, fique em casa quietinho, cala a boca e aceita, porque está tudo em paz, está tudo tranquilo. Ué, sempre houve problemas sociais. Eles são gritantes na rua e você tem que ficar em casa quietinho, não falar o que você pensa, quer dizer, perder o seu direito de livre expressão, porque tá tudo em paz. Você não pode questionar nada. Nada. Que estranho, né? Para despertar essa consciência social, eu escrevi dois capítulos, no livro do meu pai, A Libertação dos Povos, né? É um livro de 1987. Naquela ocasião eu fiz 2 capítulos, né? Um foi História do Poder Econômico e o outro foi O Poder Econômico no Brasil, onde eu mostro os problemas do poder econômico. Então eu organizei, naquela época, um congresso no Rio de Janeiro, evidentemente não sozinho, toda uma equipe de pessoas, né, que se chamava Denunciando o Poder Econômico. Olha que nome bom, olha que título bom. Com uma revista de psicanálise integral, eu era então o diretor responsável da revista de psicanálise integral, hoje voltei a ser, com esse título na capa. Então, denunciando o poder econômico, né, que está muito interligado com o poder político. Então, o que está acontecendo no mundo, né? Quais são as movimentações que estão acontecendo?
No ano seguinte, eu organizei em São Paulo um congresso chamado Acorda Brasil. De novo, não eu sozinho, toda uma equipe, mas fizemos um congresso chamado Acorda Brasil, também com uma revista de psicanálise integral com esse título na capa, né? Então, se você olhar para as duas revistas, na primeira você vai achar, não, o André é de esquerda, porque era em vermelho, ele usa gravata vermelha e tudo mais, né? E na outra tem as cores da bandeira do Brasil, não, ele é de direita e tal. Não, eu particularmente, posso até falar minha posição, eu acredito numa terceira via. Eu particularmente tenho essa posição. Acredito que haverá uma terceira via mais justa, mais honesta, que se volte realmente para a justiça social. Então é isso que eu gosto, isso que eu quero, isso que eu pretendo, né? Independente de nosso posicionamento político, econômico, né, várias posições que todas devem ser respeitadas, né? Precisamos despertar essa consciência social novamente e, com isso, não permitirmos a perda da nossa liberdade de expressão. Então, enquanto houver liberdade de expressão, todas as posições políticas ou econômicas podem ser expressas. Então, nós precisamos lutar para manter essa liberdade de expressão. Você precisa respeitar quem pensa diferente e dialogar com quem pensa diferente. Essa é a melhor forma. Nós não podemos permitir tantas injustiças sociais crescentes no mundo. Então, como é que alguns indivíduos super gananciosos fazem verdadeiros monopólios? Você sabe por que surgiram leis anti-monopólios, leis antitrusting, leis anti-monopólios no Brasil e no mundo? Porque alguns tentaram fazer monopólios. Um dos monopólios foi da família Rockefeller com a Standard Oil Company. Então tinha o monopólio do petróleo, dos derivados petroquímicos e até da indústria dos medicamentos desses derivados petroquímicos. Então esse foi o primeiro monopólio de Rockefeller. Então surgiram leis antimonopólios porque alguns indivíduos que já tivessem mais dinheiro poderiam destruir toda a concorrência e concentrar tudo para si mesmos. Então, se essa tendência existe, por que hoje a gente não pode olhar, questionar, se perguntar, fazer os nossos questionamentos? Por que é errado questionar? Então, a pessoa tenta questionar algumas coisas. Eu não acredito muito bem no poder político por causa disso. Não pode, tem que acreditar. Não acredito nisso. Não pode, tem que acreditar. Então, tá esquisito, né? Senão, não passaremos um mundo melhor para os nossos filhos. Que mundo nós vamos passar para os nossos filhos ou para a próxima geração? Um mundo em que não tem mais liberdade de expressão? Um mundo cada vez mais injusto? Cadê aquela consciência social que foi desperta nos anos 1960? Essa consciência está em nós. Nós somos os sleeping tigers. Nós somos aqueles indivíduos que estamos, de certa forma, adormecidos. E precisamos despertar para levar essa consciência social para a maior parte das pessoas, para que mantenhamos a nossa liberdade de expressão. Porque está muito esquisito isso. Não pode falar determinadas palavras nas mídias sociais. Por quê? Não pode expressar o que você pensa. Por quê? Tá muito esquisito. Precisamos despertar do grande sono de Sleeping Tigers, tigres adormecidos, pós anos 1960, 1980. E quem fez uma análise muito interessante do que aconteceu depois nos anos 90, por que saímos dos anos 60, 70 com tanto entusiasmo, com tantas buscas diferentes de uma sociedade melhor, e aí de repente nos anos 1990
a humanidade inteira entra na era da depressão. Como eu disse, foi a psicanalista Elisabeth Roudinesco, e eu tive, como eu disse também, o prazer de entregar um livro meu para ela, autografado em inglês, e conversar um pouco com ela sobre essa questão social. Então, a posição dela foi o seguinte, que houve toda uma alegria, toda uma conscientização nos anos 60, 70, e nos anos 90, como percebemos que nada disso funcionou, que a sociedade continuava muito injusta, muito desigual, e alguns indivíduos explorando os demais, então se entrou numa era de depressão porque se pensou assim, bom, então não adianta. Tudo o que fizemos não adiantou para praticamente nada. Por isso que os anos 1990 são considerados os anos da depressão. E hoje os dois grandes males que temos no mundo, e tem origem social também, tudo tem que ser visto de maneira biopsicossocial. Tem um aspecto biológico, tem um aspecto psíquico e tem um aspecto social. Então, essa era da depressão surgiu não apenas por uma questão psicológica de depressão, mas por uma depressão nesse sentido. Quer dizer, tudo o que fizemos no passado talvez não tivesse servido para muita coisa, porque o mundo continua injusto, continua desigual, continua com muita injustiça social. E isso, pelo menos a consciência disso nós precisamos ter. Essa consciência social para que a gente, a partir dessa consciência social, conscientize outras pessoas. Então, eu trago aqui uma novidade boa, né, para vocês. Quem quiser o livro A Libertação dos Povos em PDF, ler o livro em PDF, tem a possibilidade de fazer isso no seguinte site. É só você digitar KEPPE, K-E-P-P-E, Pacheco, tudo junto, .edu.br. E na sequência digitar lá a Libertação dos Povos. Pronto. Aí você vai ter esse livro em PDF e aí você vai ver os meus 2 capítulos também, está na parte final do livro esses capítulos, sobre a história do poder econômico e a história do poder econômico no Brasil, né, o poder econômico no Brasil. E vai verificar como os desdobramentos desse poder econômico e todas as questões de injustiça social, do começo até o fim do livro. É um livro muito interessante. Já que eu estou falando de livros, eu só vou falar de mais 2 livros, os meus 2 livros. Um deles é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, na qual eu procuro investigar, pesquisar a verdadeira história da Terra. Não a história que contaram para a gente, mas a verdadeira história. Então, através de fatos científicos, através de descobertas, através de textos antigos, o que realmente aconteceu no passado do nosso planeta. Então, por isso que é a história que nunca foi contada. Então, é a história a partir dessas descobertas. É da editora Madras e você encontra em todas as livrarias. O outro é o método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste, da Novas Edições Acadêmicas. Aí você consegue, por sites internacionais de busca. Vamos voltar então ao nosso tema. Então, o tema de hoje é consciência social, ponto de interrogação. Então, minha pergunta é a seguinte: por que nos anos 60, 70, tínhamos consciência social, nós sabíamos dos problemas dos poderes políticos e econômicos, e hoje tudo isso está sendo tão abafado, as pessoas não podem dar a sua opinião, se dão opinião, tem cortes. O que está acontecendo com o mundo? Será que nós estamos progressivamente perdendo a nossa liberdade de expressão? Presta atenção. Vai em alguns sites, né? Vai também, por exemplo, em algumas mídias sociais.
Dá uma olhadinha, como tem cortes, as pessoas não podem falar determinadas palavras, está ficando ridículo, né? Está ficando ridículo. E o quanto, então, temos uma censura crescente, uma perda na nossa liberdade de expressão, uma injustiça social crescente, sim, porque, André, não é nada disso, você está exagerando, não temos problemas sociais graves na atualidade. Temos. E o resultado prático de tudo o que aconteceu neste ano de 2020 é que os bilionários estão mais bilionários e a população está mais pobre. Ah, mas André, isso é uma coincidência. Tá bom, pode ser uma coincidência. Eu coloco minhas dúvidas aqui. Então, o recado subliminar que fica na atualidade é mais ou menos assim. Fica quietinho e aceitem tudo que alguns poderosos, globalistas especialmente, impuserem para vocês. Fiquem quietinhos assim e aceitem tudo. Tá tudo certo, tá? O mundo é bom, só tem gente boa, não tem gente pensando no mal, não tem gente tramando, né? A pobreza está aumentando, mas fique quietinho porque é normal, tem que aumentar mesmo, etc. Parece que a mensagem subliminar é essa: não despertem do sono de tigres adormecidos, de sleeping tigers. Nós somos os sleeping tigers. Nós já despertamos a nossa consciência social. Então vamos voltar a ter essa consciência social e buscarmos uma sociedade mais justa, sim. Isso é importante. E isso só vai acontecer a partir da consciência. Se nós não vermos, se nós olhamos para o lado e não enxergamos a injustiça social, os problemas sociais da atualidade, como é que nós vamos lidar com eles? Então precisamos olhar para o lado, enxergar esses problemas sociais para termos condições de lidarmos com esses problemas sociais. E isso é muito importante na atualidade. Então, a questão que fica, né, desse tema consciência social é a seguinte: já tivemos consciência social nos anos 1960, 1970. Então, nós temos essa consciência social até hoje. Vamos despertar e vamos procurar fazer esse mundo, um mundo melhor para os nossos filhos, para as próximas gerações e até para a geração atual. Não vamos permitir perder a nossa liberdade de expressão. Quantas lutas para se ter liberdade de expressão, não só na história norte-americana, mas na história do Brasil. Nós lutamos muito para ter liberdade de expressão. De repente a censura volta e fica aí tranquila, dominando a gente, e a gente assim tranquilo. Escuta, vamos ter uma consciência social para mantermos a nossa liberdade de expressão, para termos mais justiça social, para termos um país melhor, um mundo melhor. Isso que se pensava nos anos 60, e ninguém chamava essas pessoas de lunáticas. Dizia, puxa, que bonito essa sua busca. Que coisa bonita a sua busca. Então vamos voltar para essa busca bonita de um mundo melhor, de um país melhor. Isso realmente vai fazer toda a diferença. E vamos lutar pela nossa liberdade de expressão e pela justiça social. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.